Olá pessoal! Nessa aula vamos falar um pouco sobre tecnologia assistiva e a pessoa com deficiência visual. Para começar, vamos esclarecer uma coisa. Nem todas as pessoas com deficiência visual são cegas. Há as pessoas cegas e as pessoas com baixa visão. Dentre as pessoas com baixa visão, há uma infinidade de especificidades. Por exemplo, há pessoas que a iluminação ajuda, há outras que a iluminação atrapalha na visão. Há pessoas que enxergam melhor com a visão central, outras com a visão periférica. Há pessoas que, para ler, precisam de uma lupa ou uma fonte ampliada. Outras leem com braille. Enfim, há uma infinidade de especificidades, como já foi dito, e a melhor forma de saber como abordar uma pessoa com deficiência visual é perguntar. E o que são tecnologias assistivas? São serviços e recursos utilizados para ampliar ou melhorar habilidades funcionais das pessoas e garantir o seu envolvimento pleno na sociedade. Para as pessoas com deficiência visual, há inúmeros tipos de tecnologia assistiva. Por exemplo, a reglete, o punção, o sistema braille, os ledores ou leitores de tela, os sintetizadores de voz, a bengala branca, o cão-guia e a audiodescrição. Vamos começar pelo braille. O sistema braille é um processo de leitura e escrita baseado em símbolos em relevo, resultantes da combinação de até 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada. Para escrita braille, utiliza-se punção e reglete, máquinas de escrita braille, de datilografia ou impressoras braille. Muitas pessoas perguntam se, com o advento da tecnologia, o braille vai se extinguir. Claro, é inegável que a tecnologia ajuda muito as pessoas com deficiência visual, mas elas não podem se tornar refém das tecnologias e deixar o braille de lado. Assim também, como para as pessoas surdo-cegas, o braille é a melhor forma de comunicação escrita. Outro recurso de tecnologia assistiva é o cão-guia, infelizmente ainda pouco difundido no Brasil, por seu custo ser muito caro e poucos centros especializados na área. O cão-guia, diferente do que muita gente pensa, não guia o cego para todo lugar sem orientação. Ele funciona mais ou menos como uma bengala, executando comandos. Por exemplo, à direita, à esquerda, encontre a escada. A pessoa deficiente visual que está utilizando o cão-guia tem que saber para onde quer ir e como chegar lá. O cão-guia tem acesso livre em vários ambientes, por lei: metrô, ônibus, shoppings, restaurantes. Em todos esses lugares, o cão-guia tem livre acesso e é crime proibir a sua entrada. Outro recurso de tecnologia assistiva, dessa vez comunicacional, é a audiodescrição. A audiodescrição é uma técnica de tradução visual que traduz imagens em palavras. Ela surgiu nos Estados Unidos, com Gregory Fraser, e chegou ao Brasil pela primeira vez em 2003 com o Festival de Cinema Assim Vivemos. O processo mental que nós usamos para formar as palavras não é essencialmente visual. Por exemplo, a gente pensa numa música que lembra uma pessoa. Conseguimos visualizar o rosto da pessoa. E se essa música lembra um acontecimento? A gente lembra do lugar, das pessoas, tudo o que estava naquele lugar, sem necessariamente estar vendo. É mais ou menos isso que vai fazer a audiodescrição. A audiodescrição vai ser uma ponte, segundo Lima, em 2009, entre as palavras que são ditas e as imagens que não são visualizadas. E qual a diferença entre descrição e audiodescrição? Segundo o dicionário Hawaii, a descrição é uma representação oral ou escrita é uma exposição, desenvolvimento literário por meio do qual se representa o aspecto exterior de seres e coisas. A descrição implica a subjetividade, enquanto a audiodescrição segue diretrizes próprias e, atenção, exige um profissional especializado para isso. A audiodescrição tem 3 funções: trazer sentido para onde não existia ou talvez estivesse confuso, confirmar o que é ambíguo e ampliar a informação que está disponível. Existem 3 tipos de audiodescrição: aquela que é gravada, ou seja, o roteiro é feito antes, junto com a gravação da locução; aquela que vai ser executada ao vivo, se faz o roteiro antes, mas é necessária a leitura na hora, como por exemplo nos teatros; e aquela que é simultânea, acontece na mesma hora que o evento, sem roteiro,
Por exemplo, um acidente que aconteceu e você vai fazer a audiodescrição para um amigo. O público-alvo da audiodescrição é basicamente as pessoas com deficiência visual, mas ele é muito mais amplo. Ele atinge também pessoas idosas que têm baixa acuidade visual, pessoas que têm dislexia, distúrbios de atenção, pessoas analfabetas que não podem ler as legendas. Enfim, a audiodescrição ela pode beneficiar até alguém que esteja assistindo um DVD e dirigindo ao mesmo tempo, sem poder olhar para a tela. E onde a audiodescrição atua? Em todos os lugares onde houver eventos imagéticos, ou seja, onde houver imagem, a audiodescrição é cabível. Por exemplo, teatro, cinema, televisão, museus, mostras, inclusive na escola. Os professores podem fazer a audiodescrição de livros didáticos ou do que tiver no quadro. Uma das coisas mais maravilhosas da vida é que sempre estamos aprendendo. Essa aula foi só uma pequena introdução sobre acessibilidade comunicacional, pessoas com deficiência visual e audiodescrição. Vocês podem continuar buscando. Algumas indicações que eu dou é a Revista Brasileira de Tradução Visual e o site do IBC. Obrigada e até mais!